Olá, gente linda! Vamos dar continuidade então na leitura, né? Eu fiz um convite para vocês. Quem tiver interesse de participar comigo lendo o livro As Cartas de Cristo, nossa, gente, esse livro é incrível e muda realmente a nossa energia, a nossa história, o modo de ver as coisas, a nossa consciência. Tá bom? Então, se você quer mudar de vida, vem comigo, vamos lá, vamos ler esse livro. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dado à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atrai para si mesmo a sua própria punição. Deus não pune ninguém, né? E a gente sempre escuta isso, né? Deus não castiga. Deus não pune ninguém. Então, esse é uma coisa que nós atraímos para nós mesmos, né? Praticando o exercício do poder do ego. Muitas vezes a gente coloca o nosso ego em primeiro lugar e deixa a nossa consciência de lado, né? Note bem, por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve se permitir que a atual forma de cristianismo, construída pelas falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Nesse trecho, né, Cristo fala que do mesmo modo que a ciência evolui, né, conforme as pessoas vão tomando conhecimento das coisas e os conhecimentos antigos vão ficando para trás, vão sendo defasados, assim também a atual forma de cristianismo também está ficando para trás, né? Tem uma morte natural, até uso esse termo aqui, sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Então ele vem nos dizer aqui nas cartas que nenhuma religião tem o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças de padrões mentais do ser humano, para que eles realmente encontrem paz e prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades. E os homens que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhuma, é isso? Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana.
Gente, desculpa aqui, eu demorei para entender porque eu imprimi e saiu as letras grandes, porque eu tô ceguinha. Ai, gente, ó, meu óculos tá aqui, eu tô aqui sem óculos. Mas enfim, e tipo assim, tô enxergando direito. E aí eu não conseguia decifrar a palavra. Aí aqui, tá aqui, ó. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. Chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamavam de louco. Olha só que interessante. Cristo diz aqui, ó, que todos esses desastres, né, em meio a essas formas de pestes, terremotos, inundações, todos esses caos que na Terra há, né, fome, guerra, revolução, é tudo causado pela nossa, é tudo causado pela nossa mente, pela nossa consciência. É a consciência humana que cria todos esses desastres. Não é um desastre natural, não é a natureza que causa. E aí ele vem dizer, né, que tudo que as pessoas pensam é a força pensamento. Tudo que as pessoas pensam, que elas imaginam, elas tomam forma, né? E aí toma forma dentro da experiência global, então dentro daquilo que nós vivemos. E isso é o que ele tentou explicar lá para os judeus quando ele caminhava aqui na Terra. E ele chorou, e as pessoas riram e se recusaram a acreditar nele. E o chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. Olha só, ele adverte que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução dos ardentes buscadores da verdade. Olha só. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Verdade? Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Isso é bem sério, né? Então, tem muitas velhas crenças nas igrejas, né? E Cristo vem nos dizer aqui que é preciso mudar o pensamento, porque e abandonar as velhas crenças, né? Porque essas velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente, olha só que lindo. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. Precisamos orar e meditar para o amor, né? Aqui, o amor fraternal. Com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária.
Para combater as forças destrutivas da consciência global, a consciência global é tipo um pensamento coletivo, né? A humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Olha, gente, bom, eu acho que eu falei, né? Mas assim, deixa pra lá. Vamos lá. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada. Olha, quando está em letra maiúscula. E que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. Existe uma visão mais elevada. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Não sei se você já ouviu falar, né? Mas que o planeta está entrando numa nova transição, porque as pessoas estão mudando suas mentalidades, as pessoas estão mudando consciência, né? Estão elevando a sua consciência, estão tendo uma visão mais elevada. E essa visão mais elevada causa uma energia geral, né? Tipo assim, um pensamento também, né? Um pensamento coletivo. Então, e é somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico vai ser resgatado da total aniquilação. Sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual. Nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Olha só, fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. É verdade. Então, tipo assim, eu tenho aprendido que a energia, né, de notícias ruins, essas coisas, né, tudo é energia e quando você se envolve nessa energia, você atrai para sua vida, entendeu? Então, quanto mais a gente vê desastre, mais vê coisa ruim, você pode atrair para sua vida, porque tudo começa no pensamento, né? E é isso que Jesus está nos dizendo, que tudo é na consciência, a consciência é a vida, né? Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que vi no deserto. Que lindo! Então, nós temos que elevar rapidamente a nossa consciência para que possamos ver o que Cristo viu no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência nossa. Observe bem, quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Gente, olha só. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você, realmente, por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta a pergunta. Quem é você realmente? Quem sou eu realmente?
que é respondida em cada nível do seu ser nestas páginas. Então, Jesus vai nos dizer aqui, Cristo vai nos dizer nessas páginas o que é, o que e quem somos. E se você puder aceitar, então estamos aqui com o coração, nós viemos aqui para ler este livro com o coração como de uma criança que ainda não foi domesticada. Então, tipo assim, a gente tem que estar aqui com o coração aberto e sem preconceitos, né? Aceitando essas cartas como a verdade de Cristo. Então, quem estiver aqui, que esteja, porque acredita, porque crê que é a verdade. Se não tiver, tá tudo bem, não precisa ficar, né? Vamos lá. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, aqui, está falando das 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Olha só que lindo que Jesus está falando. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras nesse momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza na sua mente, em sua mente, para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e as melhores condições e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente. E você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É verdade. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como mestre curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês. E fala nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Porque então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como filho do homem. Fiz estas afirmações especialmente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Por isso ele se dizia o filho do homem, né? Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Nossa, Cristo é maravilhoso. Então, ele quis nos mostrar o quê?
que não há registros, né, de como ele viveu, de como ele era realmente, do que aconteceu certamente no deserto, porque eles precisavam guardar aquela credibilidade, né, colocar a credibilidade na suposta divindade e ministério dele. E aí ele fala que lá eles diziam que ele era o único filho de Deus, mas ele se dizia o filho do homem, para nos mostrar que tudo que ele podia fazer, nós também poderíamos fazer, né? Porque somos filhos de Deus também, imagem e semelhança do Criador. Então, co-criadores. Então, se tivéssemos o conhecimento dele, o conhecimento que ele queria passar, que ele foi taxado de louco, né? E riram da cara dele e ele chorou. Então, talvez tivéssemos já evoluído a nossa consciência há muito tempo. Mas enfim, e aí ele falou que se tivessem o conhecimento dele, seguissem as instruções para pensar e atuar acertadamente, todos nós poderíamos fazer aquilo que ele fazia. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível. Olha só, ele quer que nos livremos desses mitos que vem há tantos anos falando sobre a vida dele terrena e a consciência espiritual. Uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Olha só, você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo do que se lembravam pessoalmente. Então, eles só descreveram aquilo que eles se lembravam, né? Que eles se lembravam pessoalmente, que era da consciência deles e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram, então eles incluíram conversas, né, paralelas, que outros disseram sobre ele durante os cerca de 30 anos que se seguiram à sua morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo que realmente aconteceu? Né? Como é possível, né? Eles dizem e acreditamos, né, por tanto tempo, mas não era possível, né? Ninguém sabe na vida de ninguém, realmente, e de tudo o que realmente aconteceu. Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais. Como que eles poderiam explicar as percepções espirituais de Cristo, verdadeiras, né? As quais deram origem às minhas palavras e meus milagres. Como era possível? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista. E essa pessoa é quem? Eu mesmo, o Cristo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo. Não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal, que é a pessoa que ele ditou as cartas, né? Então, durante 40 anos, a mente do canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente. Olha só. Se o que ele disser nessas cartas estiver muito diferente do que está escrito no Evangelho, ele faz a pergunta: há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão? Aí ele diz: portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto
quanto necessário de seu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Gente. Pronto. Agora ele vai dizer meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus. Escrita para o governador e apresentada ao imperador romano, Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu que mais tarde me tornei o Cristo que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Vou ler de novo esse trecho. Joséfo, foi ele que foi lá falar para o governador do Império Romano que Jesus tentou derrubar a lei, a ordem e o governo dos romanos. E ele foi castigado e crucificado. Então, tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso, que é até hoje. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores, sim. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, que é o que todo mundo acredita até hoje ainda, o Filho de Deus, eles também eram do mundo. Eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, Jesus era considerado rebelde e ele se considera rebelde por ele por ele ser contra as leis judaicas, da época. Então, os seus amigos, os seus companheiros, ele tentava falar sobre essas coisas com eles, sem sucesso, como até hoje, por exemplo, essas cartas, não são todas as pessoas que aceitam, tem gente que não vai aceitar, tem muita gente que não vai parar para ler, não vai parar para escutar, porque é contra tudo aquilo que nós escutamos a vida inteira, desde aqueles tempos. Mas eu sinto tanto amor ao ler essas cartas, porque é Jesus nos entregando a sua vida, como ele diz, ele mesmo falando, porque não tem ninguém melhor para dizer sobre nós do que nós mesmos, E ele vem nos deixar essas cartas lindas, isso é um presente divino. E aí, vamos lá. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso dos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição
a respeito da pessoa que eu era. Pois é, gente. Pois é. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas. Olha só, eles sabendo do conhecimento de Jesus, eles construíram o próprio edifício de crenças sagradas. Jesus usa isso como um próprio edifício. Eles tinham vários pensamentos das crenças deles, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente, olha aqui, eles ensinaram e consolidaram somente o que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Olha só. Aqui, ó. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas. Judeus e gentios, do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, eles filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Olha, gente. Então, esses conhecimentos foram escondidos de nós. E Cristo está aqui para nos mostrar esses conhecimentos. E quem está aqui comigo lendo é escolhido dele. Porque ele diz que é para poucos, que muitos não estão prontos. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, como supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. E somente porque meu nome se manteve vivo até hoje, que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Nossa, olha só. É somente porque o nome de Cristo ainda está vivo até hoje, né? Que ele pode vir nos trazer a verdade que ele quis trazer aos homens há 2000 anos atrás. Minha juventude e as experiências no deserto. Agora ele vai falar da vida pessoal dele. Tomar um bolinho de água. Vamos lá. Gente, olha, eu tô fazendo essa leitura com vocês e eu fico comentando.
O que eu falo, gente, é o que está na minha consciência, é o que eu tenho sentido de percepção. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Apenas acredite nas palavras de Cristo, no que eu estou lendo, certo? Tipo assim, eu estou tentando ter um entendimento dessas palavras, compreender o que ele está dizendo. E se você tiver um outro entendimento, como eu já falei acho que no primeiro e no segundo vídeo, você pode expressar o seu sentimento, o seu entendimento. Você pode parar, refletir sobre isso, sobre aquilo, entendeu? E isso, tipo assim, vai te trazer um profundo conhecimento e vai te trazer uma consciência muito maior, muito mais expandida, né? Então a gente está vendo aqui nas cartas de Cristo que Jesus, que Cristo, né, pede o amor, que a gente ore, que a gente medite e que a gente busque o amor incondicional, que é o amor que cria, que é o amor que transforma, né? E que a gente tenha uma nova consciência, que a gente tenha consciência do entendimento de que tudo que acontece na nossa vida, tá lá escrito logo no comecinho da carta, que tudo que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa. Nós criamos a nossa realidade, tudo que nós pensamos, nós materializamos. Viram pequenas partículas eletromagnéticas e elas se juntam e formam a matéria. É isso que Cristo nos diz, né? Então, um pensamento coletivo pode sim transformar a realidade do mundo. Como ele veio falar do vírus HIV, e eu, até lembrei da pandemia lá do Covid-19, que muitas pessoas ouviram sobre histórias antes, num desenho, no jornal, na revista, e aí esse pensamento coletivo realmente criou essa pandemia. E ele diz, não é fenômeno da natureza, não foi a natureza que causou isso e não é um castigo de Deus, é a nossa consciência, é a consequência da nossa consciência, ok? Então, é isso que eu estou entendendo dessas leituras e é isso que eu estou partilhando com vocês, o que eu estou entendendo. E eu espero que vocês também tenham os seus próprios entendimentos e me ensinem, né, o que vocês também estão tendo de percepção da leitura. Mas que isso está transformando o meu pensamento, tá? Vamos lá. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Olha só, ele era uma criança. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes. Lembra quando Jesus desaparece lá no templo e tal? Para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Era uma criança teimosa. Amargamente decepcionada, tadinha de Maria ficou decepcionada. Minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Ok. Maria sempre caminhou na santidade. Isso marcou o próprio comportamento dela, certo? Então ela tentou caminhar Jesus para a santidade. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de me disciplinar. Normal, né? Ele era uma criança normal. E aí, quem criança que gosta de ser chamada a atenção, né? Então, Jesus não era uma criança diferente das outras crianças. Como jovem, tornei-me impossível de controlar. Um verdadeiro rebelde, rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Bem,
Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente de classes mais desfavorecidas. Ele se misturou com todas as pessoas, com as classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando eu precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia o trabalho que me pagassem o suficiente para comer e beber. Olha só, né? A gente tem a visão de que Jesus era carpinteiro, como José, né? Propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Por mais esse comportamento rebelde que ele tivesse, ele era uma pessoa amável. Eu era profundamente emocional. Que lindo. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Oh, Jesus lindo. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados, escutando suas aflições, compreendendo-os e me importando. E vivi muito perto deles em um espírito de companheirismo. Podia-se dizer que eu era agente do povo. Gente, aqui eu li na ordem errada, tá? Eu vou voltar ali. Ele disse assim: eu era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. Então Jesus viveu ali perto do povo sofrido, e ele compreendia, ele se compadecia, ele tinha amor pelas pessoas. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude. Gente, eu vou ter que passar aqui um pouquinho, eu já volto, tá? Só um minutinho, tá chovendo, deixei as janelas abertas.